Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Eu tenho a maior satisfação de receber aqui na TV Cidade, nos estúdios da TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, Daniele De Gasperi. Seja muito bem-vinda, eu fico muito feliz mesmo de te receber aqui no estúdio hoje para a gente conversar um pouquinho mais e vamos conversar sobre saúde integrativa. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada de estar aqui contigo hoje, Ju, obrigada. E a gente vai abrir o nosso bate-papo hoje contigo te apresentando e também que tu fale um pouco dessa tua ligação que tu tem com a saúde integrativa. Meu nome é Daniele De Gasperi, eu sou fisioterapeuta de formação, tenho pós-graduação em terapia intensiva e hospitalar pelo Hospital Moinhos de Vento. Atualmente coordeno 2 equipes, uma equipe domiciliar de atendimento de assistência domiciliar, fisioterapêutica, e coordeno a equipe de fisioterapia também de um hospital. Uhum. E o que a gente já estava falando antes, né? Que, na verdade, é uma grande demanda, né? Porque coordenar uma equipe assim, que a gente sabe que tem muita demanda nessa parte da saúde, na hospitalar e também domiciliar, e com situações diferentes, né? E eu queria que tu explicasse para o público um pouco mais dessa demanda, né, em questão de atuação do fisioterapeuta para essas práticas mais voltadas para as questões hospitalares e domiciliares, assim, o que mais vocês atendem de casos, por exemplo? Então, o ambiente hospitalar ele tem todos os tipos, né, de patologias. Hoje a gente pode dizer que a sazonalidade da região ela aumenta muito mais nas condições respiratórias. Uhum. Mas a gente tem muitos pacientes que eles são mais crônicos, né? Então, sim, com doenças com mais sistêmicas, a gente pode dizer, hipertensão, colesterol, que tudo isso vai agravando em algum momento, né? E desenvolve outras doenças um pouco mais graves. E as internações hospitalares, né, a gente tem de todos os tipos realmente. E porque, na verdade, o fisioterapeuta, ele acaba auxiliando muito nessas questões de reabilitação, né, que é o que queria que trouxesse um pouco mais disso. Qual que é a atuação do fisioterapeuta, né, o que ele faz mais, né, com que tipos de terapia mais domiciliares, né, que vocês pegam mais recorrência, por exemplo? Então, no ambiente hospitalar é muita condição de funcionalidade, né, devolver a mobilidade para aquele paciente para que ele volte melhor ou até nas mesmas condições onde ele internou, né, que nesse percurso, nessa jornada no ambiente hospitalar, não tenha nenhum declínio, né. Uhum. No ambiente domiciliar é muita questão prevenção, né, tu trazer no conforto da casa daquele paciente a prevenção, o cuidado, a reabilitação dentro de casa, né, dentro da segurança, né, do conforto, junto ao que para eles é muito importante, né, se sentir seguro e estando bem-estar também. Uhum. Buscando essa qualidade de vida, né? Exato. E o que te levou a buscar essa área de atuação? Como é que tu chegou aí, né? Então, acho que se a gente for falar sobre atuação profissional, né? Acho que eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas, né? Acho que desde a infância a gente vem desde a época das bonecas, né? Uhum. Cuidar de bonecas, cuidar dos irmãos. E acho que a vida também traz muitas situações onde tu precisa cuidar, né? Uhum. Então, eu escolhi a parte de terapia intensiva. Sempre foi o meu coraçãozinho pulsa muito lá. Muito na condição de cuidar sempre, né? Hoje eu não trabalho mais na assistência propriamente dita, mas mesmo assim continuo cuidando de pessoas, né? Uhum. Tanto na parte dos colaboradores, quanto na condição onde eu exerço, né? Da ponte entre o cuidado do paciente no domiciliar, quanto no hospitalar mesmo. Então, o cuidar não é só o estar próximo, mas é também orientar, é o trazer para perto, as orientações que a gente pode dar muitas vezes para uma família que não tem a orientação naquele momento. Sim, até porque nessa área que tu mais gosta, né, que é um intensivismo, é um momento delicado, né, onde tem pacientes bem críticos, né, e que o profissional tem que estar bem preparado. Principalmente hoje, cada vez mais se fala das relações humanizadas, né? Mas, na verdade, a gente sempre deveria fazer isso, né? É o mais correto, essas conexões humanas, a gente poder ser um pouco mais flexível, né? Nesse atendimento, poder ser mais empático, né? Então, queria que tu trouxesse um pouco desse olhar, né? Para nossa
nessa nossa área de atuação em termos de saúde, né? Como é que tu vê isso nessas atuações dos profissionais hoje ou as situações mesmo de relações? Então, se a gente for falar pelo intensivismo mesmo, a gente tem 2 perfis, né, de pacientes, né, que a gente pode trazer. Tem os pacientes que eles estão sedados, que a gente diz que são os que estão dormindo, e muitas vezes tu olha para eles e tu pensa, o que eu posso fazer, né? A empatia, mas não é uma empatia de se colocar no lugar de sentir totalmente, mas o que eu posso trazer para ele que vá fazer a diferença na vida dele. Um conforto. Nesses pacientes, a gente pode fazer isso enquanto técnica, né? Enquanto aplicação de técnica, mas também muitas vezes, né? Pelas condições, é tu aproximar a família, né? Tu orientar, é tu dar um suporte para a família que também está numa condição delicada, né? Difícil. E é trazer também não só a parte técnica do fisioterapeuta, é trazer também o que é um apoio, um amparo de dizer para a família, vai ficar tudo bem. Em contrapartida, tem um paciente que tu consegue fazer coisas diferentes, né? Levar, às vezes, um atendimento no jardim, fazer com ele, entender quem é aquele paciente, não só pela doença, né? Mas também o que vem por detrás dele. Então, acho que as condições hoje mais importantes é tu ter o domínio da técnica, mas é tu ter também essa empatia, esse cuidado e trazer, olhar para ele como um todo, né? Olhar para aquele paciente, o que eu posso fazer de diferente, ou o que eu posso fazer que vai impactar de fato a vida dele, ou então a internação dele aqui, né? É fazer o diferente, é trazer o diferente para ele. Esse olhar mais macro, esse olhar mais holístico, esse olhar mais integrativo, né? Como é que tu vê hoje, dentro da fisioterapia, né? Como é que se isso tem uma adesão já maior, se é uma nova, se é uma tendência, se é um novo posicionamento da fisioterapia? Cada vez mais isso tem melhorado muito, né? De tu olhar ele, o paciente, aquela pessoa que está na tua frente como um todo. Eu acho que isso está vindo com muito mais força, tu olhar para ele e ter essa visão também mais holística, além da doença propriamente. E hoje em dia, né, antigamente a gente via realmente somente a doença, o que está acontecendo, como é que eu trato a doença. Hoje a gente já pensa como é que a gente trata a pessoa. Como é que eu posso fazer para que aquele paciente se sinta cuidado, bem tratado, orientado, e como é que eu posso trazer outros profissionais para também olhar para aquele paciente. Não só uma visão de fisioterapia. Como é que eu penso naquele paciente num todo e trato ele como um todo. Um cuidado mais multidisciplinar, exato, né? Exato. Acho que é essa a palavra. É o cuidado multidisciplinar de uma maneira geral, assim. E é interessante porque essa abordagem, né? Porque muitas vezes alguma doença, algum fator que iniciou o problema, né? Acaba refletindo em diversos... digamos assim, diversas partes de um corpo, por exemplo, com uma dor que reflete, né, o mal-estar, o desconforto, né? Então é importante realmente, eu acho muito interessante o olhar do fisioterapeuta, né, para tentar entender, né? E eu acho que é muito sutil, inclusive, essa linha, porque muitas pessoas às vezes não têm consciência do próprio corpo, né? Exato. Sabe que tem aquele desconforto, mas não sabe aonde, né? Não sabe identificar, nomear muitas vezes é a dificuldade, né? E eu acho muito interessante que a fisioterapia, ela tem esse olhar bem direcionado, né? Para essas questões do profissional, inclusive, né? Saber direcionar isso. Acho que o fisioterapeuta, ele tem uma capacidade de criar um vínculo muito bom com o paciente, né? Porque é uma oportunidade que tu tem de realmente olhar, né, como um todo, mas também é um dos profissionais que tu tem muito vínculo, muito próximo, de muito tempo. Tu vai atender um paciente em casa, tu tem, né, tu invade uma privacidade daquele paciente, tu tá inserido dentro daquele contexto, daquela casa, então tu acaba entendendo no contexto geral, né, como é que acontece a vida daquela pessoa. E daí aí que muitas vezes tu consegue conectar outras coisas, né? Tu consegue conectar, às vezes, não só a doença, mas propriamente o que ele fazia antes disso, como essa doença afetou também o psicológico, como é que a gente pode fazer algumas coisas para que ele volte
a pensar diferente ou tenha esperança, né, para pensar diferente. Ou uma pequena melhora, que às vezes, muitas vezes, esse bem-estar e que pode ser um propulsor para outras melhorias, né? Exato, e às vezes é o papel do fisioterapeuta impulsionar isso, né? Dizer, olha o quanto tu melhorou nesse trajeto, olha como você estava antes, olha como tu está agora, olha a tua evolução até o momento. Então, também isso impulsiona o paciente a se desenvolver mais, né? A ser também protagonista do próprio tratamento dele, né? Fazer parte. A evolução. Exato, ele faz parte. Eu sou suspeita porque eu já fui reabilitada várias vezes. Eu amo os profissionais de fisioterapia, porque foram divisores de águas na minha vida também, né? Me ajudaram muito, assim, a superar. Muitas vezes a gente tá numa situação assim, que a gente acha que não é capaz, ou que não vai conseguir ter essa melhora, né? E ele ajuda muito a te incentivar a sempre um passinho a mais, né? É um a mais, assim, que vai sendo gradativa essa melhora, né? Exatamente. É que nem eu sempre digo, se o profissional está disposto a entender o contexto daquele paciente, daquela família, e ele consegue se inserir, consegue se aproximar, ele faz um vínculo que ele consegue realmente mostrar para o paciente o que faz a diferença, o que é importante e o que tem valor. Porque muitas vezes aquela condição debilitante, né, não te dá nem motivação para te fazer os exercícios. Exato. Né? E aí tem várias formas, né, dependendo das limitações ou do problema específico, né? Então, são abordagens diferentes. Exato. Que muitas vezes, inclusive, tem que trazer até um lúdico. Exato, e é o que eu ia dizer pra antes. Ser leve. É nesses momentos que a criatividade entra em ação. Porque é nesses momentos que tu precisa mostrar para o paciente de uma maneira lúdica, ou às vezes, como é que eu sempre digo, né? Às vezes é por outro segmento que tu vai mostrar para ele o que faz a diferença, ou o que ele é capaz, ou de que forma que ele vai conseguir se sobressair nesse tratamento. Mas é o vínculo. É uma relação de confiança, É uma relação, né? de confiança. E até porque o paciente está numa condição vulnerável, Exatamente. Né? E eu acho que é muito importante também, até as questões, agora falando nas questões profissionais, né? O profissional ter essa habilidade de flexibilidade. Porque muitas vezes a gente se propõe a fazer um tratamento, um protocolo, um procedimento, enfim, e aquele paciente tem uma resistência, tem uma dor, né? Então não vai sair como a gente imaginava. Às vezes precisa até, inclusive, alterar, né? Exato. Mudar, buscar alternativas, possibilidades, criar, como mesmo tu falou, para realmente conseguir fazer, efetivar, né? É por isso que hoje, cada vez mais, as terapias, elas têm que ser alternativas, tu tem que ter, né, a visão do todo, mas também tu tem que trazer coisas diferentes para realmente motivar, engajar aquele paciente a entender, né? Ou buscar outras soluções, né? Tipo, outras abordagens. Outros profissionais muitas vezes precisam fazer parte, ou, né, no contexto de família, também tu entender quem que é a referência daquela família, ter uma conversa diretamente com ela para que, né, tenha outros caminhos para que a gente possa realmente reabilitar e qualidade de vida para aquele paciente como um todo. Sim, é bem interessante. E agora eu quero fazer um link, tá falando dos profissionais, mas eu quero fazer um link também, Dani, com relação a esses desafios hoje que tu enfrenta, porque tu tá hoje num outro desafio. Exatamente. Só mudar os desafios. Porque lida com pessoas, não diretamente, né, na recuperação propriamente dita ou na reabilitação, mas tu lida com outros profissionais, né? E eu queria que também tu trouxesse um pouco dessa realidade e quais os desafios que tu enfrenta hoje nessa... Eu acho que eu fiz um caminho muito, muito bonito, né, enquanto profissional de assistência, né? E sempre nessa condição de pensar no cuidado, eu tive, né, uma oportunidade em estar, né, num cargo onde coordeno a equipe e, ao mesmo tempo, eu ainda tenho esse olhar para o paciente enquanto uma ponte, né, entre... Muitas vezes o profissional e eu acabamos levando isso para dentro da casa do paciente, para dentro até no ambiente hospitalar. Então, acho que os desafios hoje é a gente trazer isso para a equipe, para as pessoas como um todo, como mostrar para eles o que tem valor e que as coisas que a gente faz hoje impactam muito na vida das pessoas, né? Muitas vezes a gente atende muitos pacientes, faz toda esse cuidado, essa reabilitação, mas
acho que por diversos momentos a gente não tem noção do quanto a gente impacta a vida daquelas pessoas. E eu acho que o principal desafio é a gente trazer esse valor enquanto profissional, que a gente faça realmente as coisas com o coração, né? Pensando na técnica, mas além da técnica sempre. Esse sempre vai ser o lema, né? Sim. Tu tem que ter a parte, né, da parte técnica, da reabilitação, do profissional, mas tu tem que sempre ter um olhar mais atento para aquele paciente, para aquela família, para aquele todo, né? Para aquele... não para doença. O contexto, né? É um contexto, porque às vezes depende do ambiente, e às vezes o ambiente não favorece algumas questões que envolvem a reabilitação, né? Mas acho que tu trouxe um ponto bem interessante, no sentido de... Porque o profissional, ele está envolvido naquela demanda diária, né? Atende um paciente, atende outro paciente, atende outro paciente. E o paciente é aquele profissional. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, na perspectiva do profissional, tipo, é um mais um que eu tô atendendo, né? E o paciente não, né? Ele tá esperando muitas vezes aquele momento, chegar o profissional, né? Tem toda uma questão que envolve, né, por trás os bastidores, como eu digo, mas também a perspectiva dele como paciente, né? De receber, de ter o acolhimento, né? Como mesmo tu falou, né? Eles a condução. esperam por isso, né? E o que eu sempre digo, né? Se hoje tu for me questionar sobre a minha atuação enquanto assistência, eu lembro exatamente de todas as coisas que eu fui atender, além da técnica, que fizeram meu coração pulsar. E muitas vezes isso, é o que a gente diz que aquece o coração, é além da técnica, mas tu entender o contexto daquele paciente. Quantas vezes que durante o atendimento de fisioterapia eu já rezei com o paciente, o atendimento, né, do jardim, realmente, tudo que tu fez diferente. Quantas chamadas de vídeo foram feitas do meu celular para a família, para ter esse entendimento, né, a visita, né? Então... O que tu já inventou de coisa diferente aí para mobilizar esse paciente a se mexer? A gente inventa de tudo, Ju, parece que vem coisas assim que tu nem imagina quando tu vê tu tá fazendo, né? Então, pra engajar o paciente, pra engajar, né? Eu até tenho agora tu me falou, eu fiz um link com um projeto no qual eu participava, que eu participei na faculdade de um projeto muito bonito, e ele era o Fisioterapeutas do Sorriso. Ah, que legal. Que ele era um palhaço, a gente... larga, né, somente o profissional, a Dani profissional, e vira a Dani no palhaço, e aquilo faz com que, né, tu leve... O lúdico que eu falei antes, além da cura, né? É além da cura isso. Então, é isso que eu acho que é o desafio de todos os profissionais, e não digo fisioterapeuta. Sim, o médico precisa, o nutricionista, o psicólogo, eles precisam ter esse olhar além da técnica sempre, e a importância disso, saber o valor disso, não só como um atendimento, né, um paciente que tu tá atendendo. Vai muito além disso. Até aquecer esse coraçãozinho, porque toda vez que esse coraçãozinho aí é tocado, né, e como tu disse, me senti assim, foi feita a diferença na vida de uma vida. Com certeza. Né? Teve com esse certeza. impacto. Né? Com certeza. E eu gostaria também que tu trouxesse um pouco dessa questão da saúde, voltando, né, a questão de saúde integrativa, algumas considerações que tu queira fazer também relacionadas a isso, né? Hoje, vamos falar então, fazer um gancho, né, também nessa questão mais de inovação, né, nessas questões voltadas mais para as tecnologias, né, porque hoje a gente tem muita coisa à disposição, né, para reabilitação e tudo mais. Inclusive, vou dar um spoiler aqui do evento que a gente está realizando, né, de saúde integrativa, onde a Dani também vai estar participando, vai estar conosco no dia 18 de maio, em Caxias do Sul, no Quinta São Luís. E a gente vai ter algumas práticas lá, né, Dani? Então, fala um pouquinho mais o que o pessoal vai experienciar lá. Então, como a gente fala, né, da criatividade, que a gente precisa realmente pensar fora da caixa também para reabilitar, a gente tem, hoje dispõe de um óculos de realidade virtual para fazer reabilitação dos pacientes. Isso tanto no ambiente, em todos os ambientes a gente pode utilizar ele também, domiciliar, hospital. A gente vai ter essa experiência lá no evento, então convidamos a todos já, mas sem muito spoiler mesmo, né? Uma tecnologia nova aí para reabilitação também, o pessoal vai poder... Exatamente, além de algumas manipulações na qual permite, né, um bem-estar físico também. Então, tudo isso vai estar à disposição no dia 18.
E vamos estar falando também no painel de discussões, né, sobre os impactos da saúde integrativa. E esse também era um link que eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho do que a gente vai falar relacionado a isso, né? Quão é importante as ações, os movimentos para essa forma mais integral, né, de saúde. E eu acredito muito, Dani, falo muito, já falei vários programas aqui para vocês sabem disso, que eu sou uma defensora da medicina preventiva, da saúde preventiva, exatamente, né, que ela é fundamental. Então, eu acredito muito que a saúde integrativa, ela precisa começar por aí. Exatamente. Né? Quando a gente começa a perceber que a gente não é só o corpo, né, a gente precisa entender sobre o corpo, a mente, o espírito, isso precisa estar alinhado. E quando a gente fala em saúde integrativa, é isso, tu tá pensando no teu corpo como a tua casa, né, como toda, não é a ausência de doença que a gente tá falando, né, mas é tu pensar previamente e entender que muitas coisas fazem sentido, né, o exercício físico, ele é importante, é tu pensar hoje o que tu já tem de predisposição genética, de que forma que tu pode estar trabalhando hoje para já não desenvolver, é tu pensar o quanto é importante tu trabalhar a mente, né, não só nos cuidados que a gente pode ter enquanto terapias, vamos dizer assim, mas o quanto que é importante tu tá com esse bem-estar alinhado, né? Então, acho que isso faz total sentido na condição de a gente falar de saúde integrativa em prevenção. Acho que hoje... E qualidade de vida, né? A gente não tem como falar hoje, né, de bem-estar, de qualidade de vida sem falar em prevenção. E é um assunto que eu acho que já está atrasado, né? A gente precisa falar mais, a gente precisa pensar diferente. E a gente precisa trazer isso cada vez mais para a nossa realidade. Exatamente. E porque a gente, claro, como seres humanos, a gente tem muitas resistências, Com né? certeza. Ou seja, para exercícios físicos, ou seja, uma alimentação mais adequada. Às vezes a gente procrastina. Exatamente. Né? Tem dificuldade de pedir ajuda. É o corpo, não a sei mente. por onde começar. Né? Então, são várias questões que acabam envolvendo esse todo. Né? Exato. Inclusive até grupos de apoio. Né? A gente precisa começar sempre, né? O primeiro passo é o começar, é o tu pensar, eu preciso mudar, eu preciso pensar, né, em mim como um todo, mas eu preciso ter o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo é despertar isso, às vezes num evento. No evento, despertou interesse para esse evento, acho que é importante participar para entender os contextos, né? A gente vai ter também nesse evento profissionais de muitas áreas. Acho que é o momento ideal onde tu tem algum tipo de... Olha, será que é ou será que não é? Participa, insight, entende. né? Isso, entende o que é. E entende também, talvez, as principais necessidades, quais são as tuas dores atuais, né? Do que eu tô sentindo mais necessidade, né? O que tá me doendo, o que eu precisaria mudar, né? A gente fala, né, dessa saúde integral, mas ao mesmo tempo a minha percepção é diferente da tua, né? Então é o indivíduo único. É a gente pensar, enquanto a Dani, o que eu preciso para mim, o que é importante, o que faz sentido e o que eu levo isso como valor. É isso, então é esse o caminho. Começo por aqui. Para ti é diferente. E exatamente. E também tem aquelas questões, né, que a gente fala no sentido do estilo de vida, né? Porque a gente tem as tendências que são genéticas, mas a gente tem a epigenética. Então tem muita influência também do nosso ambiente, né? Com certeza. Nossos hábitos, né? Então, com certeza, o evento vai promover muito essas discussões e muitas perspectivas diferentes. Exato. Né? Inclusive por profissionais. Então, com certeza. Trazendo áreas diferentes, mas com o mesmo fim. Exato. E o que é legal também, Ju, até nesse evento, é que além da condição das trocas, né, que a gente pode ter ou proporcionar lá, tem as práticas, né? A prática tu sente. E daí quando tu sente, é diferente. Então, acho que é isso. Essa experiência, né? Ter essa experiência. Inclusive, até as nossas próprias experiências, né? De vida, ou momentos em que a gente acabou sendo paciente. Porque o nome não é à toa. A gente tem que ser paciente. É verdade. Não tem coisa assim, não sei se pior ou melhor, né? Naquele momento em que a gente é paciente, que a gente sai do controle. A gente fica na mão dos profissionais, né? E aí... também, ou por experiências boas, ou por experiências ruins. É verdade. Né, nos mobilizar, né, em prol de algo, assim.
né? Em questão da nossa saúde mesmo. E também, Dani, eu queria que tu explicasse um pouquinho, né? Desse papel, digamos assim, que a fisioterapia, ela tem... Que tu tá muito inserida, né? No teu meio. Então, para ti já... esse assunto já é algo bem latente, né? No teu dia a dia. Mas o pessoal que está nos assistindo, muitas vezes não sabe, né? Dessas possibilidades de reabilitação, né? Do fisioterapeuta, né? Que tipos de procedimentos, que tem pessoas que não conhecem. A gente sabe que tem profissionais... áreas de atuação mesmo, né? Tem profissionais que trabalham também na parte de... trabalham com técnicas, né? Como pilates, até mesmo as manipulações, né? E vários outros tipos de atuação. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso também pro pessoal. Eu acho que se a gente for dividir, assim, em grosso modo, assim, a fisioterapia pode atuar em dois segmentos, né? Tanto na parte de reabilitação, que é propriamente quando tu tem alguma lesão e tu precisa reabilitar, voltar à funcionalidade, ou também na parte de prevenção. Quando a gente está falando de reabilitação, tem alguma doença instalada, tu devolver para aquele paciente o que ele veio buscar. Tá com dor, minimizar a dor, teve o entorse de tornozelo, voltar a caminhar de uma maneira como era antes. E a prevenção, ela vai além, né? É tu entender que o teu corpo precisa de movimento, que o movimento é importante para a tua vida, e daí tem as técnicas como Pilates, daí a gente pode, né, ter vários tipos de atuação, e também depois as reabilitações, né, dentro de casa, né, no ambiente hospitalar, as terapias, a fisioterapia do trabalho também, né, tem vários ramos, né? A gente tem fisioterapia na parte da obstetrícia também, né? Então, são muitos ramos que a gente tem como áreas de atuação. Bem interessante porque visa essa funcionalidade e importante, como tu falou, né? O movimento repara, né? Exato. Ele mesmo repara, porque o que a gente não usa, né? Ou perdeu a função... É verdade. Né? A gente acaba perdendo, né? Até mesmo a própria visão, né? A gente pode perder até a própria visão, muitas vezes, com algumas patologias ou até mesmo alguns problemas, né? Pela falta de uso. Então, quando a gente não está usando, morre às vezes. Verdade, né? bem a gente isso. Perde. Muito bem, eu estou adorando bater esse papo contigo aqui. Eu gostaria que agora a gente trouxesse, né, um pouquinho aí mais da Dani. Então eu vou fazer mais um bate-papo. Tá bem, então. Um bate-bola, na verdade, nem um bate-papo, um bate-bola. E aqui é jogo rápido mesmo. Tá bem. Qual é a tua maior inspiração na vida, Dani? Pessoa? Inspiração, acho que é de fato a vida, né? Tu querer viver, tu tá disposta a experienciar momentos diferentes. Eu acho que esse é uma inspiração grande, assim, né? É um querer diferente. Se tu pudesse te teletransportar para algum lugar no mundo agora, onde seria? Agora? Agora seria numa praia, com certeza. Tomando um sol. Tomando um sol, com certeza. E se tu pudesse ter um superpoder, qual seria? Acho que seria de curar nesse momento. Show. E qual é o teu maior hobby ou passatempo? Então, acho que se a gente for falar de hobby, de esporte, é o beach tênis nesse momento. É o que tu tá vivendo. É o que eu tô vivendo. A tua inspiração. E tô gostando. Tá vivendo. Gostando, amizades e companhias. O beach tênis tá me proporcionando isso. Show. E qual que é o teu lugar favorito para relaxar ou recarregar as energias? Então, eu recarrego muitas energias, acho que na praia, né? Então, se é um momento que eu gostaria de estar sempre na praia, e recarrego muitas energias na praia. Legal. E se tu pudesse ter uma profissão completamente diferente dessa que tu tem hoje, qual seria? Ou pensar diferente, né? Ou em outra profissão. Eu sempre gostei muito de viajar, né? Então, eu penso agora, né? Comissária, não sei. Queria voar, né? Queria voar. E qual o teu maior desejo para o futuro? Os desejos, né? Eles são momentâneos também, mas é bem pessoal também. Acho que os desejos são de
de proporcionar sempre, fazer o bem sempre para as pessoas. Acho que esse é um ponto muito forte. De o cuidar sempre vai ser, acho que, uma atribuição bem importante que eu gostaria, assim, sempre. Legal. E uma palavra para definir nosso encontro de hoje? Eu iria dizer sorte, mas não é sorte, é leveza, vou te dizer. Legal, gostei. E pra gente finalizar, Dani, eu gostaria que tu trouxesse uma mensagem pro pessoal. Deixasse uma palavra final. Depois da nossa conversa, né, sobre talvez saúde integrativa, até o convite já do evento, eu acho que se eu fosse falar, né, uma mensagem final, realmente ela vai ser que as pessoas possam ter a possibilidade de se conhecer. Acho que o autocuidado, o autoconhecimento, eles fazem sentido na nossa vida quando a gente realmente sabe o que a gente quer, o que a gente sente, para onde a gente quer caminhar. E nisso vem de encontro, né, toda a parte da prevenção, do cuidado. Acho que seria por aí. Acho que o autocuidado, a prevenção seria uma dica. Achei interessante essa tua dica final aí, porque fala mesmo da gente olhar para nós, né? Eu acho que a gente precisa se conhecer, né? Se conhecer, a gente vai saber tudo o que a gente quer, o que a gente pode e o que a gente pode melhorar. Esse vai ser o movimento de começar. Até porque nós somos as pessoas mais importantes das nossas vidas, né? Começa pela gente. É verdade. Dani, quero te agradecer imensamente. Eu não sei se tu teve a mesma sensação que eu, mas passou voando aí. Passou voando, é verdade. É verdade. E, gente, vamos convidar o pessoal então, para participar desse evento, né? É um evento de saúde integrativa, então é uma transformação de corpo, mente e espírito. Se chama Conexão Quântica. Estão todos convidados a participar no dia 18 de maio. É uma imersão de 10 horas, onde a gente vai se encontrar das 9 da manhã até as 19 horas lá no Quinta São Luís. Então, se o pessoal quiser entrar em contato conosco, é só chamar aqui abaixo. Vamos deixar o link, né, para o pessoal, ou o contato, para vocês se inscreverem. E para a gente poder se encontrar lá, né, Dani? É verdade. Esperamos vocês lá, né? É verdade. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Obrigada, Ju. Shine bright like a diamond.